Oi, gente! O vídeo de hoje, vocês adivinham sobre o que será? Onde eu estou? Estou na minha cozinha! Eu prometi esse vídeo tem muito tempo, muitos anos pra falar a verdade, mas esse ano eu resolvi reformar a cozinha, que eu já tinha feito post, já tinha mostrado. Aqui em cima era totalmente diferente, aqui era diferente, e eu vou mostrar algumas fotos pra vocês do antes. E agora eu vou mostrar o depois, eu vou mostrar como que ficou, como que eu fiz cada escolha, por que que eu escolhi cada detalhe. Então vamos fazer um tour pela minha cozinha e espero que vocês gostem, continuem assistindo esse vídeo e dá um joinha já, porque eu sei que você vai gostar, se inscreva no canal se você ainda não está inscrito. Vamos lá? Então vou contar um pouquinho antes, né, da gente começar o tour, por que que eu resolvi mudar, tá? Minha cozinha, antes eu tinha feito algumas adaptações, porque eu não sabia ainda se eu ia reformar, o que que eu ia fazer, então eu fiz alguns detalhes, eu fiz a parede aqui em cima, era toda de lousa, então a gente fez de papel contact, e eu fiz os detalhes à mão, o marido ajudou a gente pintar todos os detalhes, a gente construiu essa peça aqui que não tinha este detalhe aqui, era tudo preto de lousa. E aí eu tava cansada, porque eu queria uma cozinha mais clara, eu queria toques de madeira. Eu tenho a intenção de gravar vídeos de receita desde que eu comecei o blog, ou seja, tem 8 anos aí que eu tenho pretensões de fazer isso, mas nunca tava ficando do jeito que eu quero. Ainda, na verdade, não é do jeito que eu quero, porque aqui é bem pequeno, não é tão iluminado, né? Mas quem sabe, se vocês quiserem que eu faça algumas comidinhas, algumas coisas, porque assim, receita já tem lá no blog, né? Se você ainda não conhece meu blog Spice Vanilla, vai lá, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para as receitas, que tem um monte de receita, gente. Eu publico receita desde o início do blog. Dei uma parada, né? Mas eu vou voltar. Então, se vocês pensam em ver receita em vídeo, não é nada muito profissional, mas uma coisa meio caseira, assim, deixa aqui nos comentários, porque quem sabe eu gravo, né? Então, eu comecei a pensar, tive ideias. Quem não assistiu ainda, eu fiz um vídeo de decoração com a minha arquiteta e decoradora, a Elaine Delegredo, a minha amiga de infância. A gente cresceu juntas, ela já decorou 3 casas minhas. E a gente tem um gosto bem parecido. Eu tenho formação de design, eu sou designer gráfico. Então, eu tenho essa coisa da estética, da decoração. Eu gosto muito de móveis, de design. Eu gosto de inventar coisas, então, desde a minha primeira casa, que a Elaine me ajudou, a gente sempre trabalhou em conjunto. Eu falava o que eu queria e ela me dava outras ideias, então sempre rolou essa coisa. Aqui também foi assim, a Elaine me ajudou, eu mandei, na verdade, um projetinho pra ela, quando ela veio aqui em casa, depois eu mandei o projeto que eu imaginava, eu falei, olha, Elaine, pensa em fazer isso, isso, ela falou, não, vai fundo, que tá legal, e aí a gente foi se conversando, então, tudo que eu vou dar de dica aqui, quem quiser dica de marceneiro, enfim, de qualquer coisa, eletricista, qualquer coisa, além de decoração e arquitetura, que é o projeto delas, fala com a Elaine, eu vou deixar o contato aqui embaixo, que ela é muito gente fina e assistam o vídeo com ela que vocês vão entender. E ela me ajudou, então assim, eu não vou deixar contato nenhum aqui, porque ela que arruma tudo isso daí. Então eu comecei com a ideia de que eu queria o tampo da cozinha diferente, tá? O tampo aqui da minha bancada era preto, e aí eu queria madeira. Então o que que eu fiz, o que que eu escolhi? Queria que fosse de fórmica, né? Porque fórmica é uma coisa bem fácil de limpar, é uma coisa mais higiênica do que o granito. E a madeira mesmo de verdade, ou você tem aquelas madeiras tratadas, que assim, normalmente nos Estados Unidos tem bastante, né? Lá tem muita madeira, como que fala? Balcão de madeira, né? E aqui os que existem, que são bons, são muito caros. E como eu não sei quanto tempo eu vou morar aqui, né? Porque eu já mudei tantas vezes, vai que eu resolva mudar de novo, de país inclusive, vai que, né? E aí eu resolvi fazer de fórmica, que era um material mais barato e mais fácil de fazer, e eu poderia só reformar o móvel que tinha aqui. Eu escolhi essa fórmica, que eu não sei se existe mais, gente, esse catálogo é muito velho, e o marceneiro falou que estava em dificuldade de encontrar, mas tem outros. Essa daqui, ela chama Old Pecan, essa plaquinha aqui, e aí chama Padrões Madeirados, então dali que eu comecei tudo, tá? Que eu fiz essa parte e tal. Muitas coisas aqui da cozinha eu fui fazendo eu mesma, então vou mostrar um pouquinho. E mesmo detalhe dos móveis, eu conversava com a Elaine pra ver o que a gente ia fazer. O que ainda falta aqui? A parte de iluminação ainda não tá pronta, eu vou colocar mais 2 lustres, que eu achei que esses ficaram um pouco, mas eu vou mostrar. E é isso daí. Bom, se vocês tiverem dúvida, comentem aqui embaixo
que eu vou mostrar um pouquinho de tudo. Se eu não falar de tudo, vocês deixam aqui nos comentários. E outra coisa, muita gente me perguntou no Instagram, se você ainda não conhece o meu Instagram, vai lá, que é o @makeupatelier e o @spicevanilla no mundo, são 2 Instagrams, um de turismo e o outro de lifestyle. Quando eu comecei a mostrar a cozinha, muita gente falou assim, eu quero ver tudo que tem dentro, eu quero ver o armário, eu quero ver tudo. Então, não sei, eu sei lá, achei meio estranho assim, mostrar dentro do armário, não sei, o que vocês acham? Se vocês quiserem que eu faça um outro vídeo mostrando dentro do armário, né, não um detalhe, mas assim, sei lá, dica de organização, talvez, não sei. Eu faço outro vídeo, mas eu quero saber se vocês querem ver mesmo, mas eu vou fazer um vídeo mostrando dentro do meu armário, aí ninguém vai assistir o vídeo, daí, sei lá. Então, deixa aqui nos comentários para eu saber se realmente vale a pena ou se só uma das pessoas vão querer ver, né? Então, vamos começar o tour. Bom, essa paredinha aqui é a minha queridinha, aliás, esses 2 lados aqui, eu amo muito. Essas latinhas aqui eu comprei no Camicado, eu paguei, deixa eu ver se acho que não tem preço aqui, mas foi acho que uns 20 e poucos reais, tá? E cada uma delas eu guardo chá, eu guardo algumas cápsulas de remédio, umas coisinhas assim, cada uma eu guardo uma coisa. Esses macarrons já tinha mostrado, eu comprei, essa são da La Douré, eu comprei de uma loja no eBay. Essa aqui, essa velhinha aqui, ela é da La Douré também. Esse cupcake aqui, que é muito real, eu fiz uma dona de uma loja de cupcake, ela tinha isso na vitrine de enfeite, e eu pedi se ela me vendia, foi lá em Solvang, na Califórnia, ela falou, não, mas isso é minha decoração. Eu falei, eu quero, você tem que me vender. Aí ela me cobrou $5 por esse cupcake, e eu sou apaixonada por ele fica aqui. A letra C é da Cynthia Howry, acho que é uma designer americana. Esses cupcakes aqui, tanto esse como esse daqui, eles são feitos de sabonete, então eles são sais de banho, na verdade, você coloca na banheira e mata eles, é uma coisa que eu não vou fazer nunca, tanto esse como esse, e eu comprei na Alemanha. Esse aqui é um chá da La Douré, que eu comprei em Paris. Essas latinhas aqui também são de Paris, são da confeitaria Angelina, cada uma vem uma coisinha, essa daqui vem balinha de caramelo e essa azulzinha vem uns docinhos. Esse daqui eu ganhei de aniversário de uma amiga, vieram 3 velhinhas dessa em formato de sorvete. Essa latinha que eu comprei na Alemanha, ou foi na Suíça, não lembro, mas essa loja que chama Nanu, acho que foi na Alemanha, na Alemanha. É uma lojinha, R$4,95 custou essa latinha aqui, e eles tinham um monte dessas tranquilinhas. E aqui eu guardo chá também. Livrinho de receita. A luminária da Tok-Tok e as lâmpadas de filamento eu comprei no eBay. Aí são 3 lâmpadas que eu troquei por aqueles lustres vermelhos, mas eu acho que tá faltando ainda, então eu comprei mais 2 e vou colocar ali no meio e vou deixar as lâmpadas não na mesma direção, mas deixar elas desigualadas para ficar mais bonitinho. Aqui o meu liquidificador da KitchenAid, esse aqui eu comprei lá nos Estados Unidos, mas aqui já tem, ele mudou um pouquinho, mas é bem parecido. Aí a gente tem o moedor cor-de-rosa da Le Creuset, o grande e o pequeno. Tem olhinhos que eu comprei em Paris porque eu adorei esse formato para colocar na mesa. Esse colorido também é um azeite, esse aqui eu comprei no Italy, aqui de São Paulo. Aqueles detalhes ali da tala eu comprei no eBay, que tem o açucareiro aqui atrás, o shaker de açúcar e um copo de medida, que na verdade eu uso para colocar as colherinhas de enfeite. E esses aqui eu comprei no eBay e a colherinha eu comprei numa lojinha de decoração nos Estados Unidos. Esse azeite da Muralha Italiano. Ali eu tenho mais latinha, essa daqui é da Etna e a vela é da Bath Body Works, que é uma vela, parece um potinho de geleia. É uma vela. Aqui tem um enfeitinho de Natal, que na verdade eu deixo na cozinha, que eu comprei nos Estados Unidos, não, no Canadá, esse aqui eu comprei. Esse daqui é da Now Design, então eu tenho o avental igual a luva, e essas colherinhas aqui são da Sweet Do It. Então essa daqui é a marca, eles têm coisas bem fofinhas. Isso daqui é um apoiador de colher, que eu comprei numa loja de museu do Canadá, então ele parece um ravioli, só que você apoia a colher. Esse nicho aqui eu forrei, fica embaixo do liquidificador, e eu forrei com o mesmo adesivo da geladeira, que sobrou um pedaço, aí o cara me deu, aí eu consegui forrar.
Tem uma maquininha de cupcake da linha Nostalgia, eu comprei na Best Buy já tem um tempo. Embaixo tem a minha máquina de waffles. Aqui tem papel toalha e maquininha de ralar queijo. Essa daqui é da Cuisinart, é bem legal. Essa tábua aqui, esse jogo de tábua aqui é de uma loja de Portugal, de design, que entrega aqui. E tem várias coisas bem legais, eu vou colocar um link na descrição do vídeo. Minha luva cor-de-rosa, fica aqui presa do lado da geladeira. E aqui a gente tem o forno. Aí lava-louça agora a gente tem essa daqui, da Electrolux de 8 serviços, que era a única que cabia aqui. Eu tinha uma da Brastemp antes, tava bem velha, a gente trocou por essa nova e eu tô apaixonada por ela. Ela tá cheia de louça, cheia de xícara, como eu disse. Essa daqui tá aqui porque é a minha panela favorita de coração da Le Creuset. Ela nunca sai de cima do meu fogão e eu uso muito essa panela. Quem me pergunta sempre se a panela da Le Creuset vale a pena, vale muito a pena. Elas são caras, mas elas duram muito e a comida fica quente por mais tempo, elas são fáceis de limpar, é bem prática. Aí aqui eu deixo de decoração também essa frigideira da Tok Stock, que eu não uso porque ela é bem ruim. Então eu só comprei para deixar de enfeite, ela estava em oferta. Aqui eu vou começar pelas coisinhas que eu fiz, tá? É um porta-talher que eu coloquei aqui nesse suporte de metal. E eu pintei ele de rosa. Esse daqui eu pintei com spray. Aí eu aproveitei e pintei cada um de uma cor. Pintei o escorredor de prato, que era tudo de inox, tá? Tudo isso aqui era de inox. O escorredor de prato eu pintei de azulzinho. E o porta-sabão eu pintei de verdinho pra ficar tudo colorido. Porque não é que rosa é minha cor favorita, gente. Eu gosto de cor pastel. Eu quero a cozinha em tons pastel e não só rosa, né? E esse aqui ficou verdinho. O porta-sabão, ele é da Bath and Body Works, que ele é um sabonete de lavar as mãos, na verdade, mas ele acabou e eu coloco o detergente, porque ele parece uma garrafa de bebida e eu acho muito fofo. Aí temos um porquinho para ajudar a lavar. E esse daqui também eu pintei com spray, também era de metal. Ele é um sabonete líquido automático da Dettol. E ali aquele sabonete para tirar o cheiro da mão. As tintas que eu comprei para pintar as partes de metal são essas três. Essa aqui chama Lima, que é a verdinha. Essa daqui chama Azul Bebê. E essa daqui chama Rosa Fada. Eu comprei pela internet mesmo. Eu acho que essa aqui é a loja, não sei. Mas elas são da Souvenir, é isso? Souvenir. Aqui eu tenho meu filtro e a torneira. Foi bem difícil de achar porque aqui a gente tem um armário. Então, todas as torneiras desse tipo eram bem grandes e não ia caber, e a minha pia pequena, não ia ficar tão legal. O que eu fiz? A gente achou essa daqui na internet, a marca chama Tubrax, acho que é isso, Tubrax? Tubrax. E ela tem essa parte que sai, e aqui é bom pra tirar o excesso de sujeira da louça antes de ir pra máquina e tal. E aqui é a parte fixa da torneira. Ela é fria, quente e fria. Eu achei ela super bonita e a gente tá gostando bastante dela. Aqui, pano de prato. Eu sempre gosto de ter pano de prato fofinho. Esses daqui eu comprei na loja Ross dos Estados Unidos em oferta. E aqui tá o meu avental, que como eu disse, é igual a luva. Então, um joguinho que eu comprei em Vancouver, no Canadá. Esse suporte aqui é da Tok Stock. A parte da saída da porta de serviço, que eu mesma pintei de amarelo, eu não lembro a cor que eu pintei, que faz tempo. Isso aqui é uma moldura de quadro. Aqui a gente fez um suporte para colocar o aparelho da TV a cabo. Chavinhas, o quadrinho da Coca-Cola. E aqui a televisão, porque a televisão eu acabo assistindo quando eu tô cozinhando e tal. Só esses fios bem feios aqui, mas a gente não quis estragar o azulejo, então eles ficaram aí. E ela tem esse suporte que ela vira para a sala de jantar. Então, se a gente quiser assistir TV na sala de jantar, que é para lá, é só virar a TV que a gente consegue assistir lá também. E eu escolhi essa aqui simplesmente porque ela é branquinha e eu acho ela muito bonita. Aqui alguns detalhezinhos. Eu tenho um porta-guardanapo da Daiso, de florzinha. Um contador de tempo da KitchenAid. Aqui na mesinha eu coloco sempre essa toalhinha, que eu acho que é da Daiso, eu também não sei, é de alguma loja japonesa, ou enfim, alguma coisa assim. Outra parte que não tinha era essa parte da mesa, que a gente fez essa mesinha
porque ficavam só os banquinhos fora. Aí agora tem essa mesinha, que aqui por baixo ela tem um suporte que eu posso deitar ela. Então, se eu precisar entrar com alguma coisa aqui na porta, que não dê ângulo, eu abaixo essa mesinha aqui. Eu viro ali e aí ela desce e fica encostada no armário. Aqui, nossa última aquisição eletrônica, esse forninho aqui, porque a gente precisava de um forno pequenininho, porque forno grande às vezes você não consegue tempo, demora muito para esquentar, né? Então esse aqui é pequenininho, é bem bacana, o pegador é da Tok-Tok. Aí eu tenho duas bandejinhas da Daiso, que elas são antiderrapantes. Eu comprei na Daiso do Cidade Jardim, uma verde e uma rosa. Quando a gente vai comer no sofá, alguma coisa assim, a gente usa ela. Aqui temos a minha chaleira da Smeg, minha queridinha, que eu trouxe. Eu comprei essa daqui, acho que foi em São Francisco, nos Estados Unidos. E ela é muito, muito legal, eu uso para esquentar água. Aqui temos o iPad, que às vezes eu uso para ver alguma receita, alguma coisa na internet. Esse aqui é um coisinha para você não pôr o dedo sujo nele, né? Porta-papel, toalha, mais uma latinha com chá. Aqui são os chás de saquinho que eu tomo. Quando às vezes eu não quero preparar chá a granel, eu deixo os saquinhos aqui. E aí, se eu tô sem tempo, eu tomo chá de saquinho. Estes aqui, quem conhece minha cozinha faz tempo já conhece bem essas minhas belezinhas. Eles são de mentirinha, tá? Esse suporte ele é da Tok-Tok. Mas esses bolinhos, eles parecem de verdade, né, gente? Parece aquele bebezinho, ó. Quem for dos anos 80 deve lembrar. E eles são molinhos, ó. Mas eles são feitos de espuma. Eu comprei numa feirinha em Los Angeles. Era uma pessoa que fazia esse tipo de como que fala, artesanato. E eles tinham vários tipos de docinhos. E nunca mais achei, eu voltei lá mais 2 vezes, essa pessoa não existe mais porque eu queria comprar mais. Eles foram bem carinhos na época, porque é uma coisa muito artesanal, né? Mas não achei mais. A minha batedeira rosa, que já é velha de guerra, eu amo muito, muito, muito. Coloquei um adesivinho da Ladurée ali. Mas eu sou apaixonada por essa batedeira. Aqui em cima eu vou colocar o link para a resenha que eu já fiz dessa batedeira. Que ela realmente é muito boa, eu uso bastante e tenho certeza que vocês vão gostar do vídeo. Essas colherinhas aqui também são da Tala. Tala é uma loja, eu acho que é uma loja de Londres ou de algum lugar do Reino Unido. E eles têm várias coisas bonitinhas. Eu comprei no eBay também. E aqui outra parte que eu adoro, que tá cheio de livros lá atrás. Esse daqui é um chazinho que eu comprei no Canadá, mas tinha de novo na Suíça. Latinha de chá que eu comprei acho que foi na Suíça ou na Alemanha, em algum lugar. Aí aqui mais um docinho de sais de banho, que eles ficam aqui. Ali é um enfeitezinho de Natal, que eu uso para decorar. Mais um cupcake de mentira. Esse bule que muita gente pergunta é da Tok-Tok, mas não tem mais. Na época foi um sucesso. E aqui tem alguns livros que eu gosto. Aqui é uma toalhinha da Ladurée. Os livros da Ladurée, esse roxinho, verdinho, verde claro, rosa é meu caderno de receitas. Esses 3 da Ladurée são bem grandes. Esse daqui, 200 técnicas de culinária, é um livro bem bacana, tem várias dicas legais. Esse Vanilla eu ainda não vi, eu comprei faz pouco tempo. Aí aqui em cima, mais docinhos de mentira. Esses macarrons aqui são os mesmos que eu tenho do outro lado, são borrachas, na verdade, que eu uso para decorar. Mais cupcake de mentira, meus livros, um porta-copos, esse fairy cake. Esse azulzinho eu comprei na West Wing, o chaveiro é da Ladurée. Aí tem essas coisinhas de eBay, garrafinhas lá do Canadá. E vários livros. Ó, esse livro aqui, Pequena Cozinha em Paris, é muito legal. Eu acho que é de uma youtuber também. Caixinha da Ladurée, garrafinha de maple, caixinha vazia de bala Leone, que eu adoro essa bala italiana. E o nicho ele é forrado de um papel, de um tecido adesivo, cor-de-rosa, que já tinha antes da reforma, né? Já estava na minha cozinha antiga, já tinha feito isso. E aí a gente fez só a parte externa, que era preta, a gente fez dessa fórmica de madeira. Aí aqui fica micro-ondas.
E aqui já começa a parte da lavanderia, que tem uma máquina bem antiga, que estava na minha tia lá em Santa Catarina. E eu gosto sempre de coisas antigas assim para decoração. E aqui a parte dele, a parte de trás do nicho, eu coloco o que eu preciso saber de símbolo, né, na hora de cuidar da roupa. E aqui já é lavanderia. Aqui em cima as outras coisinhas, a placa We Are Open, eu comprei no eBay. Aí a gente tem um docinho ali da La Durée. Lá tinha essa rosa da Daiso, a minha garrafinha com coelhinho. Essa colher de coelhinho eu comprei em alguma viagem que eu não lembro. Essa latinha aqui foi da Etna. Essa lata aqui é na Suíça, na verdade ela é de chocolate em pó. Aqui a gente tem um reloginho fofo. Minha coleção de garrafinhas de Coca-Cola antigas, que na verdade não são antigas. É a latinha de bala. Esse porta-bala da Jelly Belly, a gente comprou em Londres, já tem uns 12 anos. E a gente no começo gostava de deixar a bala dentro para visita e tal. Aí eu coloquei umas balinhas em tom pastel, balinha de chocolate, e ninguém come. Tá ali só de enfeite. Latinha de Coca-Cola, essas coisinhas foram compradas na loja da Coca-Cola mesmo em Atlanta. E uma caixinha da Fauchon. Aqui receitinhas, eu tenho um imã de donut que eu comprei na loja do Universal Studios. O tapete é da Zara Home. Eu tava doida por um tapete diferente, bonitinho, e esse aqui eu achei ele bem legal. A minha geladeira é da linha Brastemp Active, que é aquela que o freezer fica na parte de baixo e a geladeira é na parte de cima. Mas ela era prata, aquela geladeira sem graça, e finalmente eu resolvi adesivar ela de rosa. O adesivo dela é o adesivo dos carros da Mary Kay. Então, quem quiser uma geladeira rosa, tem que procurar algum lugar que adesiva a geladeira com esse adesivo da Mary Kay. E aí eu comprei o logotipo antigo, que é o logotipo daqueles frigobar retrô da Brastemp. Eu comprei na revendedora da Brastemp o logotipo e troquei. Aqui ela tem uma camada de rosa transparente. Em cima da geladeira também tem mais enfeitinhos, mais um bule daquele da Tok Stock, mais uma velinha da Bath & Body Works. E uma latinha vintage. Até ali, porque aqui de longe dá pra ver tudo. Então aqui, essa fórmica aqui é a mesma que eu usei na cozinha. E aqui são os demais armários que a gente fez agora. Aqui tem um rádio do meu avô, que tem muitos e muitos anos. É uma radiola. E tá aqui de enfeite. Caixinhas com coisinhas pra guardar. Essa daqui, a de cima, é da Camicado. Essa de baixo aqui, eu comprei na Suíça. Aqui eu coloco às vezes fruta, batata, alguma coisa nesse carrinho. Temos um grill, o aquecedor da casa. Aqui tem um puxa-saco, que eu comprei na loja de Monte Verde. Eu vou colocar o vídeo de Monte Verde aqui em cima. Aqui as minhas plantinhas. São todas suculentas, né? Porque precisa de água quase nunca, a gente pode esquecer que elas não morrem. E uma gaiola que é da Zara Home. Esse porta-sucrilhos a gente comprou em Campos de Jordão, mas ele é vendido na Camicado. Na verdade ele é prata, ele existe prata, preto e vermelho, mas eu quis pintar ele de rosa, eu usei o spray e pintei ele de rosa, ficou bem bonitinho. Aquele mesmo spray que eu pintei os metais. A cortina, como vocês podem ver, ela é igual ao meu banquinho, tá? É o mesmo tecido que eu comprei do Japão, pelo eBay. E aí eu mandei fazer com um linhozinho. E lá em cima ele fica assim. Eu não mostrei os adesivos da lavanderia, esse daqui é do eBay. Todos são do eBay, na verdade. Esse daqui também é do eBay. Então a lavanderia a gente optou por deixar preta e branca. Temos os patos coloridos. Aquele suporte para roupa suja, aquela cesta, é da Daiso. Aqui eu tenho um secador de toalha elétrico e aqui embaixo um porta-cabide. Então, a lavanderia, que seria toda essa parte aqui, tudo isso daqui seria a lavanderia, da geladeira para lá.
eu fiz virar a cozinha e deixei a lavanderia só esse pedacinho. A Elaine, claro, indicaria deixar mais espaço para lavanderia, só que assim, meu estilo de vida é outro, só eu e marido, então pra gente isso super funciona. Se eu tivesse filho, precisasse de mais espaço, não ia dar certo, mas pra gente funciona super bem. O único varal que eu tenho é esse daqui, que é um varalzinho de aço, que eu uso, por exemplo, quando eu tiro roupa da secadora ou roupa que eu não preciso, que não pode secar, que aí eu uso o cabide, eu coloco as camisas já no cabide e penduro nesse varal. Então, pro meu estilo de vida, essa lavanderia super funciona e ficou bem do jeito que a gente queria mesmo. E como eu precisava deixar aquele espaço aberto, se eu precisar entrar lá para mexer na elétrica da máquina, ali dentro tem um buraco negro que eu tenho que ficar. Não poderia fazer um armário aqui que eu não conseguisse entrar. Então a ideia foi fazer esse carrinho. Eu achei essa ideia no Pinterest, que o Pinterest é o melhor lugar para você ter ideias de decoração. E esse carrinho é bem bacana, porque eu consigo colocar balde, alguns produtos de limpeza maiores, minha pá, um cesto com esponjinha e aqui aqueles saquinhos de lavar roupa, que esses saquinhos são essenciais para lavar e não estragar a roupa. E o carrinho ele tem rodinha, então eu consigo carregar ele para um lado e para o outro. E aí ele fica encaixadinho. A ideia de colocar pia aqui foi minha, né? Porque a Elaine não indicaria colocar uma pia, porque normalmente o espaço teria que ser maior. Mas como o espaço da lavanderia que eu delimitei para a lavanderia é bem pequenininho, eu resolvi colocar um do lado do outro e pra mim funciona super bem. Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado do tour. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os links, tudo que eu comentei durante o vídeo vai estar aqui na descrição. Se inscreva aqui no canal para não perder nenhum vídeo. Se vocês quiserem ver o vídeo do tour de dentro do armário, eu não sei o que vocês querem ver, deixa aqui nos comentários que aí eu gravo de novo. Acho que é isso, né? Se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreva, que vai ter um monte de coisa legal, além de todos os vídeos que a gente já tem. Se você ainda não conhece o canal, entre aqui, dê uma navegada, entre nas playlists, tem um monte de coisa bem bacana. Beijo, até a próxima!